No dia 21 de abril é celebrado no Brasil a memória de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, personagem que traduz o sentimento de nacionalidade por sua luta em defesa da independência do país de Portugal, no movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira, que teve como estopim a revolta contra a cobrança compulsória de tributos cobrados pela coroa lusitana, através da extração do ouro. Os livros de história contam que Tiradentes foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e que seu ativismo junto ao seu grupo foi descoberto pelos colonizadores e, por isso, foi enforcado e esquartejado em praça pública no ano de 1792, na data em que seu nome é reverenciado. Mas qual o legado de Tiradentes para além do que se aborda nos livros didáticos? O historiador Alex Calheiros, presidente do Museu da Inconfidência, localizado na cidade de Ouro Preto, explica que, forjado nos conceitos de independência dos Estados Unidos da colônia britânica, Tiradentes se engajou na luta para libertar o Brasil de Portugal, mas foi traído pelos próprios colegas membros do grupo separatista. Acaba se tornando militar por uma oportunidade, é um momento que aparecem muitas vagas e ele se torna, então, portanto, um militar, como eu falei, de baixa patente, mas muito empenhado no seu ofício, né? E é nesse ofício que ele toma consciência, como eu falei, consciência política, e acaba se juntando a um movimento nascente. Também é preciso aqui situar, né? A gente já está aí nos idos meados do 1700, no século XVIII, em que a colônia já estava muito bem instalada e já existia uma certa vida, né, econômica, cultural, um certo desenvolvimento e já, a essa altura, um distanciamento da metrópole, um distanciamento de Portugal. Então, é natural, né, que esses, estando longe de Portugal ou não sendo mais portugueses, talvez filhos de portugueses e já nascidos aqui, né, que se sintam distantes e não se sintam mais engajados na defesa da coroa, seja, como eu falei, por distanciamento, pela descoberta de novas ideias, seja por interesses particulares, como né, pelos seus próprios interesses, como é o caso da maioria dos chamados inconfidentes ou conjurados, né, que eram, na sua maioria, oligarcas, né, enfim, advogados, fazendeiros, né, então, e aristocratas. Então, num certo momento, o Tiradentes se junta a esse grupo, né, e é interessante porque ele é o único que não pertence à classe, né, desses aí, como eu falei, é um homem de ascendência pobre, que tem uma vida regular, né, e então ele se torna talvez a única figura pública do movimento, enquanto todos os outros, né, confabulavam um pouco às escondidas. O Tiradentes era aquele que ia de fato para as ruas, propagava as ideias e acabou se tornando do movimento o bode expiatório. É por isso que ele é o único condenado, de fato, né, dos condenados, é o único que, de fato, tem uma sentença de morte. Alex ainda aponta que Tiradentes foi usado pelas classes sociais mais abastadas, que também nutriu o interesse de se desvencilhar da colônia. Eu acho que o legado de Tiradentes é muito menos por aquilo que a gente aprendeu na escola, como uma espécie de Marte que é traído, etc. Toda uma construção heróica e religiosa, né, de uma figura abnegada, porque ele não é isso. Ele é uma figura, como eu falei aqui, contraditória, né? Há muito o que se falar exatamente também sobre o seu dia a dia, né? Ele era, né, uma pessoa que conhecia muita gente, falava com todo mundo, então um popular, né? Diria um falastrão, né? E ele paga por isso, mas exatamente por ele repetir a trajetória de muitos e muitos brasileiros, né? De muitos e muitos daqueles que sonham, apesar das suas contradições e limites, com a emancipação do seu povo. O historiador Thomas de Toledo reforça que o legado de Tiradentes é legítimo e faz parte fundamental da identidade brasileira. Por muito tempo, a historiografia foi crítica com relação a Tiradentes, dizendo que foi um personagem histórico construído. Entretanto, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que Tiradentes, pela radicalidade das suas ideias, pela importância dele
de ter liderado um movimento que foi até pioneiro, né? Eu acho que a gente precisa, sim, valorizar o legado de Tiradentes. Então, para os mineiros, até hoje a bandeira desse movimento é a bandeira do Estado. E para o Brasil como um todo, nós precisamos sempre valorizar esse legado. Liberdade, ainda que tardia. Libertas quae será tamen, que era exatamente a palavra de ordem deste movimento que ajudou a forjar o Brasil enquanto nação, que no último ano comemorou aí 200 anos de independência. Então, viva Tiradentes e viva todo esse movimento que ajudou a forjar a nossa pátria como país independente.